O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Rajadharmanusasana Parva. Capítulo 111. História do tigre e do chacal. Yudhishthira disse: muitas pessoas aqui que não têm realmente almas tranquilas aparecem em forma externa como homens de almas tranquilas. Há também outros que são realmente de almas tranquilas, mas que parecem ser o contrário. Como, ó Senhor, nós conseguiremos reconhecer essas pessoas? Bhishma disse: em relação a isto é narrada a antiga história da conversa entre um tigre e um chacal. Escute, ó Yudhishthira. Nos tempos antigos, em uma cidade chamada Purika, cheia de riqueza, havia um rei chamado Paurika. Aquele pior dos seres era extremamente cruel e tinha prazer em ferir outros. Na expiração do período de sua vida ele obteve um fim indesejável. Realmente, maculado pelas más ações de sua vida humana, ele renasceu como um chacal. Lembrando-se de sua antiga prosperidade, ele ficou cheio de pesar e se abstinha de carne até quando trazida perante ele por outros. E ele se tornou compassivo para todas as criaturas, e verdadeiro em palavras, e firme na observância de votos rígidos. Na hora designada, ele se alimentava de alimento que consistia em frutas que caíam das árvores. Aquele chacal morava em um vasto crematório e gostava de morar lá. E como aquele era seu local de nascimento, ele nunca desejou trocá-lo por localidade mais agradável. Incapazes de tolerar a pureza de seu comportamento, os outros membros de sua espécie se esforçaram para fazê-lo alterar sua resolução por se dirigirem a ele nas palavras seguintes repletas de humildade: embora residindo neste crematório terrível, tu ainda desejas viver em tal pureza de comportamento. Isto não é uma incorreção de compreensão da tua parte, já que tu és por natureza um comedor de carniça. Seja como nós. Todos nós te daremos comida. Coma aquilo que deve ser sempre teu alimento, abandonando tal pureza de conduta. Ouvindo estas palavras deles, o chacal respondeu para eles, com atenção concentrada, nestas palavras gentis repletas de razão e inculcando inofensividade para todos: meu nascimento foi inferior. É a conduta, no entanto, que determina a classe. Embora nascido em uma classe inferior, não há razão pela qual eu deva agir como uma pessoa inferior. É o comportamento que determina a classe e não a classe que determina o comportamento. Há pessoas virtuosas, portanto, em todas as classes. Eu desejo me comportar de tal maneira que minha fama possa se espalhar. Embora minha habitação seja este crematório, contudo escutem aos meus votos em relação a comportamento. A própria pessoa é a causa de suas ações. O modo de vida para o qual alguém possa se dirigir não é a causa de suas ações religiosas. Se alguém, enquanto na observância de um modo específico de vida, mata um brahmana, o pecado de brahmanicídio não se vincula a ele. Se, por outro lado, alguém doa uma vaca enquanto não está na observância de algum modo de vida específico, aquela doação piedosa não produzirá mérito. Movidos pelo desejo de conseguir o que é agradável, vocês estão empenhados somente em encher seus estômagos. Estupefatos pela insensatez, vocês não veem as 3 falhas que estão no fim. Eu não gosto de adotar a vida levada por vocês, repleta como ela é de mal aqui e após a morte, e caracterizada como ela é por tal repreensível perda de virtude ocasionada pelo descontentamento e tentação. Aconteceu de um tigre, célebre por bravura, ouvir por acaso essa conversação, e consequentemente, tomando o chacal por uma pessoa erudita de comportamento puro, ofereceu a ele tal culto respeitoso como o que era adequado para si mesmo e então expressou um desejo de nomeá-lo seu ministro. O tigre disse: ó personalidade virtuosa, eu sei o que tu és. Desempenhe os deveres de governo comigo. Desfrute de quaisquer artigos que possam ser desejados por ti, abandonando tudo que possa não satisfazer o teu gosto. Em relação a nós somos conhecidos por termos um temperamento feroz. Nós te informamos disto com antecedência. Se tu te comportares com brandura, tu serás beneficiado e colherás vantagens para ti mesmo.
Honrando estas palavras daquele senhor de grande alma de todos os animais, o chacal, baixando um pouco sua cabeça, disse estas palavras repletas de humildade. O chacal disse: ó rei dos animais, estas tuas palavras com referência a mim são tais que condizem contigo. É também digno de ti que tu devas procurar por ministros de comportamento puro e familiarizados com deveres e negócios mundanos. Tu não podes manter tua grandeza sem um ministro virtuoso, ó herói, ou com um ministro perverso que está em vigia para pôr um fim à própria vida. Tu deves, ó altamente abençoado, respeitar aqueles teus ministros que são devotados a ti, que são conhecedores da política, independentes uns dos outros, desejosos de te coroar com vitória, não maculados pela avareza, livres de falsidade, possuidores de sabedoria e sempre dedicados ao teu bem, e dotados de grande energia mental, assim como tu respeitas teus preceptores ou pais. Mas, ó rei dos animais, como eu estou perfeitamente contente com a minha posição atual, eu não desejo mudá-la por nada mais. Eu não cobiço prazeres luxuosos ou a felicidade que provém deles. A minha conduta, também, pode não estar de acordo com aquela de teus velhos empregados. Se ocorrer de eles serem de conduta pecaminosa, eles produzirão desunião entre nós dois. Dependência de outro, mesmo que esse outro seja possuidor de magnificência, não é desejável ou louvável. Eu sou de alma purificada, eu sou altamente abençoado. Eu sou incapaz de mostrar severidade mesmo para pecadores. Eu tenho grande previdência. Eu tenho capacidade para grande esforço. Eu não olho para coisas pequenas. Eu possuo grande força. Eu sou bem-sucedido em ações. Eu nunca ajo inutilmente. Eu estou adornado com todos os objetos de prazer. Eu nunca estou satisfeito com pouco. Eu nunca servi a outro. Eu sou, além disso, inábil em servir. Eu vivo de acordo com a minha vontade nas florestas. Todos os que vivem ao lado de reis têm que suportar grande tormento por causa das más palavras contra eles mesmos. Aqueles, no entanto, que residem nas florestas passam seus dias, destemidamente sem ansiedade, na observância de votos. O medo que surge no coração de uma pessoa que é convocada pelo rei é desconhecido para as pessoas que passam seus dias de modo contente nas florestas, vivendo de frutas e raízes. Alimento e bebida simples obtidos sem esforço, e alimento luxuoso obtido com medo, diferem muito uns dos outros. Refletindo sobre esses dois, eu sou de opinião que há felicidade onde não há ansiedade. Somente uns poucos entre aqueles que servem reis são justamente punidos por suas ofensas. Um grande número deles, no entanto, sofre morte sob acusações falsas. Se, apesar de tudo isso, tu me nomeares, ó rei dos animais, como teu ministro, eu desejo fazer um pacto contigo em relação ao comportamento que tu deves sempre adotar em direção a mim. Essas palavras que eu falarei para o teu bem devem ser escutadas e consideradas por ti. A provisão que tu farás para mim não será interferida por ti. Eu nunca consultarei com teus outros ministros. Se eu o fizer, desejosos de superioridade como eles são, eles irão então imputar diversas espécies de falhas a mim. Me encontrando contigo somente em segredo, eu te direi o que é para o teu bem. Em todas as questões ligadas com teus parentes, tu não me perguntarás o que é para o teu bem ou o que não é. Tendo consultado comigo, tu não irás punir teus outros ministros depois, cedendo à raiva tu não punirás meus seguidores e dependentes. Assim endereçado pelo chacal, o rei dos animais respondeu a ele, dizendo, assim seja, e mostrou a ele todas as honras. O chacal então aceitou ser ministro do tigre. Vendo o chacal tratado com respeito e honrado em todas as suas ações, os velhos empregados do rei, conspirando juntos, começaram incessantemente a mostrar seu ódio por ele. Aquelas pessoas pecaminosas a princípio se esforçaram para gratificá-lo e conquistá-lo com comportamento amistoso e o fizeram suportar os diversos abusos que existiam na prova. Espoliadores das propriedades de outras pessoas, eles tinham vivido por muito tempo no desfrute de suas vantagens. Agora, no entanto, sendo governados pelo chacal, eles não podiam se apropriar de nada pertencente a outros.
Desejosos de avanço e prosperidade, eles começaram a tentá-lo com palavras gentis. De fato, até grandes subornos foram oferecidos para cativar seu coração. Possuidor de grande sabedoria, o chacal não mostrou sinais de ceder àquelas tentações. Então alguns deles, fazendo um pacto entre eles mesmos para efetuarem sua destruição, roubaram a carne bem preparada que era destinada para o rei dos animais e muito desejada por ele, e a colocaram secretamente na casa do chacal. O chacal soube que tinham roubado a carne e que tinha conspirado para fazer aquilo. Mas embora ele soubesse de tudo, ele permitiu aquilo para um objetivo específico. Ele tinha feito um pacto com o rei na hora em que aceitou o ministério, dizendo: tu desejas minha amizade, mas tu não irás, ó monarca, desconfiar de mim sem motivo. Bhishma continuou: quando o rei dos animais, sentindo-se faminto, foi comer, ele não viu a carne que tinha sido mantida pronta para seu jantar. O rei então ordenou que o ladrão seja descoberto. Seus ministros desonestos então relataram para ele que a carne mantida para ele tinha sido roubada por seu ministro erudito, o chacal, que era tão orgulhoso da sua própria sabedoria. Ouvindo sobre aquele ato imprudente da parte do chacal, o tigre se encheu de raiva. De fato, o rei, cedendo à cólera, ordenou que seu ministro fosse morto. Vendo a oportunidade, os antigos ministros se dirigiram ao rei, dizendo: o chacal está até preparado para roubar de nós todos os meios de sustento. Tendo revelado isto, eles mais uma vez falaram da ação do chacal de roubar a comida do rei. E eles disseram: tal então é seu ato. O que então ele não ousaria fazer? Ele não é como tu ouviste. Ele é correto em palavras, mas sua real disposição é pecaminosa. Um canalha em realidade, ele se disfarçou por colocar um traje de virtude. Seu comportamento é realmente pecaminoso. Para servir aos seus próprios fins, ele praticou austeridades na questão de dieta e de votos. Se tu duvidas disto, nós te daremos a prova ocular. Tendo assim falado, eles imediatamente fizeram aquela carne ser descoberta por entrarem na residência do chacal. Averiguando que a carne tinha sido trazida de volta da casa do chacal e ouvindo todos aqueles relatos de seus antigos empregados, o rei ordenou, dizendo: que o chacal seja morto. Ouvindo estas palavras do tigre, a mãe dele foi àquele local para despertar o bom senso do filho com conselhos benéficos. A dama venerável disse: ó filho, tu não deves aceitar essa acusação repleta de fraude. Indivíduos vis atribuem falhas até uma pessoa honesta, movidas por inveja e rivalidade. Inimigos desejosos de uma disputa não podem suportar a elevação de um inimigo ocasionada por seus grandes feitos. Falhas são atribuídas até uma pessoa de alma pura dedicada a penitências. Em relação até a um asceta que vive nas florestas e que está dedicado às suas próprias ações inofensivas, surgem três partidos, isto é, amigos, neutros, inimigos. Aqueles que são vorazes odeiam os que são puros. Os ociosos odeiam os ativos. Os incultos odeiam os eruditos. Os pobres odeiam os ricos. Os injustos odeiam os justos. Os feios odeiam os belos. Muitos entre os eruditos, os incultos, os ávidos, e os enganadores, acusariam falsamente uma pessoa inocente mesmo se acontecesse de a última ser possuidora das virtudes e inteligência do próprio Vrihaspati. Se a carne foi realmente roubada da tua casa na tua ausência, lembre que o chacal se recusa a aceitar qualquer carne que seja dada a ele. Que este fato seja bem considerado em descobrir o ladrão. Pessoas más às vezes assumem a aparência das boas, e aquelas que são boas às vezes assumem a aparência das más. Diversos tipos de aspecto são visíveis nas criaturas. É, portanto, necessário examinar qual é qual. O firmamento parece ser como a base sólida de um recipiente. O pirilampo parece ser como a faísca real de fogo. Na verdade, no entanto, o céu não tem base e não há fogo no vagalume. Você vê, portanto, que há a necessidade de escrutínio a respeito até das coisas como são endereçadas para a visão. Se uma pessoa averigua tudo depois de um exame minucioso, ela nunca terá que se entregar a algum tipo de remorso depois.
Não é difícil em absoluto, ó filho, para um mestre executar seu empregado. A bondade, no entanto, em pessoas possuidoras de poder, é sempre louvável e produtiva de renome. Tu fizeste do chacal teu primeiro-ministro. Por causa daquele ato, tu ganhaste grande fama entre todos os chefes vizinhos. Um bom ministro não pode ser obtido facilmente. O chacal é teu bem-querente. Que ele, portanto, seja mantido. O rei que considera culpada uma pessoa realmente inocente falsamente acusada por seus inimigos logo encontra a destruição por causa dos ministros vis que o levam àquela convicção. Depois que a mãe do tigre tinha terminado seu discurso, um agente íntegro do chacal, se afastando daquela falange de seus inimigos, descobriu tudo acerca da maneira na qual aquela falsa acusação tinha sido feita. A inocência do chacal tendo sido demonstrada, ele foi absolvido e honrado por seu mestre. O rei dos animais o abraçou carinhosamente repetidas vezes. O chacal, no entanto, que conhecia a ciência de política, queimando de aflição, saudou o rei dos animais e pediu permissão para abandonar sua vida por praticar o voto praia. O tigre, lançando sobre o chacal virtuoso seus olhos expandidos com afeição e honrando-o com culto respeitoso, procurou dissuadi-lo da realização de seus desejos. O chacal, vendo seu mestre agitado com afeição, se curvou a ele e em uma voz sufocada pelas lágrimas disse estas palavras: honrado por ti primeiro, eu fui insultado por ti depois. Teu comportamento em direção a mim é calculado para me fazer um inimigo teu. Não é apropriado, portanto, que eu deva continuar a morar contigo. Empregados que estão descontentes, que foram afastados de seus cargos, ou privados das honras que eram deles, que trouxeram destituição sobre si mesmos, ou que foram arruinados por seus inimigos através da ira de seu mestre, que foram enfraquecidos, que são vorazes, ou enfurecidos, ou alarmados, ou enganados em relação a seus empregadores, que sofreram confisco, que são orgulhosos e desejosos de realizar grandes feitos, mas privados dos meios de ganhar riqueza, e que queimam de angústia ou raiva por causa de alguma injúria feita a eles, sempre esperam por calamidades para surpreender seus mestres. Enganados, eles deixam seus mestres e se tornam instrumentos efetivos nas mãos de inimigos. Eu fui insultado por ti e baixado do meu lugar. Como tu irás confiar em mim novamente? Como irei eu de minha parte continuar a morar contigo? Me achando competente tu me recebeste, e tendo-me examinado tu me colocaste na posição. Violando o pacto então feito entre nós tu me insultaste. Se alguém fala de uma certa pessoa perante outros como possuidora de comportamento correto, ele não deve, se desejoso de manter sua coerência, depois descrever a mesma pessoa como pecaminosa. Eu que fui assim desrespeitado por ti não posso mais desfrutar da tua confiança. De minha parte, quando eu te vir retirar tua confiança de mim, eu ficarei alarmado e ansioso. Tu estando desconfiado e eu mesmo em alarme, nossos inimigos estarão alertas em busca de oportunidades para nos prejudicar. Teus súditos irão, como uma consequência, ficar ansiosos e descontentes. Tal estado de coisas tem muitos males. Os sábios não consideram feliz aquela situação na qual há honra primeiro e desonra depois. É difícil reunir os dois que foram separados, como, de fato, é difícil separar os dois que estão unidos. Se pessoas reunidas depois de separação se aproximam umas das outras novamente, seu comportamento não pode ser afetuoso. Não é visto um empregado que é movido no que ele faz, somente pelo desejo de beneficiar seu mestre. O serviço procede do motivo de fazer bem para o mestre como também para si mesmo. Todas as ações são empreendidas por motivos egoístas. Atos ou motivos desinteressados são muito raros. Aqueles reis cujos corações são impacientes e inquietos não podem adquirir um verdadeiro conhecimento de homens. Só pode ser encontrado um em 100 que é ou capaz ou destemido. A prosperidade de homens, como também sua queda, vem por si mesma. Prosperidade e adversidade, e grandeza, todas procedem da fraqueza de compreensão. Bhishma continuou, tendo dito estas palavras conciliadoras repletas de virtude, prazer, e lucro, e tendo gratificado o rei, o chacal se retirou para a floresta.
Sem escutar aos rogos do rei dos animais, o chacal inteligente abandonou seu corpo por sentar-se em praia e procedeu para o céu como recompensa de suas boas ações sobre a terra. Capítulo 112. Camelo com pescoço longo. Yudhishthira disse: quais atos devem ser feitos por um rei, e quais são aqueles atos pelos quais um rei pode se tornar feliz? Diga-me isto em detalhes, ó tu que és a principal de todas as pessoas conhecedoras dos deveres. Bhishma disse: eu te direi o que tu desejas saber. Escute a verdade segura sobre o que deve ser feito por um rei neste mundo e quais são aqueles atos por fazer os quais um rei pode vir a ser feliz. O rei não deve se comportar da maneira revelada na grande história de um camelo do qual nós ouvimos. Ouça aquela história então, ó Yudhishthira. Havia, na era Krita, um camelo enorme que tinha recordação de todas as ações de sua vida anterior. Observando os votos mais rígidos, aquele camelo praticou austeridades muito severas na floresta. Perto da conclusão de suas penitências, o pujante Brahman ficou satisfeito com ele. O avô, portanto, desejou conceder bênçãos a ele. O camelo disse: que meu pescoço, ó santo, se torne longo pela tua graça, para que, ó Senhor poderoso, eu possa apanhar qualquer alimento que possa estar no fim de até 100 yojanas. O concessor de bênçãos de grande alma disse: que assim seja. O camelo então, tendo obtido o benefício, voltou para sua própria floresta. O animal tolo, desde o dia em que obteve a bênção, ficou preguiçoso. De fato, o infeliz, estupefato pelo destino, desde aquele dia não saiu para pastar. Um dia, enquanto estendia seu longo pescoço de 100 yojanas, o animal estava ocupado em apanhar seu alimento sem nenhum trabalho. Surgiu uma grande tempestade. O camelo, colocando sua cabeça e uma parte do pescoço dentro da caverna de uma montanha, resolveu esperar até que a tempestade acabasse. Enquanto isso, a chuva começou a cair em torrentes, inundando toda a terra. Um chacal, com sua esposa, encharcado pela chuva e tremendo de frio, se arrastou com dificuldade em direção àquela mesma caverna e entrou nela rapidamente para se abrigar. Vivendo de carne como ele vivia, e extremamente faminto e cansado como estava, ó touro da raça Bharata, o chacal, vendo o pescoço do camelo, começou a comer tanto dele quanto ele podia. O camelo, quando percebeu que seu pescoço estava sendo comido, se esforçou em aflição para encurtá-lo. Mas quando ele o moveu para cima e para baixo, o chacal e sua esposa, sem largá-lo, continuaram a comê-lo. Dentro de pouco tempo o camelo estava privado de vida. O chacal então, tendo assim matado e comido o camelo, saiu da caverna depois que a tempestade e a chuva tinham parado. Assim aquele camelo tolo encontrou sua morte. Veja que um grande mal seguiu na sequência da ociosidade. Em relação a ti mesmo, evitando a ociosidade e reprimindo teus sentidos, faça tudo no mundo com meios apropriados. O próprio Manos disse que a vitória depende da inteligência. Todos os atos que são realizados com a ajuda da inteligência são considerados como os principais, os alcançados com a ajuda dos braços são medianos, os alcançados com a ajuda dos pés são inferiores, enquanto aqueles feitos por carregar cargas são os mais inferiores. Se o rei for inteligente nas transações de negócios e reprimir seus sentidos, o seu reino dura. O próprio Manos disse que é com a ajuda da inteligência que uma pessoa ambiciosa consegue alcançar vitórias. Neste mundo, ó Yudhishthira, aqueles que ouvem conselhos sábios que não são geralmente conhecidos, e, ó impecável, possuidores de aliados, e que agem depois de escrutínio apropriado, conseguem realizar todos os seus objetivos. Uma pessoa possuidora de tais ajudas consegue governar a terra inteira. Ó tu que és possuidor de destreza como aquela do próprio Indra, isto foi dito por homens sábios dos tempos antigos conhecedores das ordenanças declaradas nas Escrituras. Eu, também, com a visão dirigida para as Escrituras, tenho dito o mesmo para ti. Exercitando tua inteligência, haja neste mundo, ó rei. Capítulo 113. Junco no rio como analogia sobre lidar com um inimigo poderoso.
Yudhishthira disse: diga-me, ó touro da raça Bharata, como um rei, sem as ajudas usuais, tendo obtido um reino que é uma posse tão preciosa, deve se comportar com um inimigo poderoso. Bhishma disse: em relação a isto é citada a antiga história da conversa entre o oceano e os rios. Antigamente, o oceano eterno, aquele senhor dos rios, aquele refúgio dos inimigos dos celestiais, questionou todos os rios para resolver esta dúvida que tinha surgido em sua mente. O oceano disse: ó rios, eu vejo que todos vocês, com suas correntes cheias, trazem árvores de troncos grandes, arrancando-as com suas raízes e ramos. Vocês, no entanto, nunca me trazem um junco. Os juncos que crescem em suas margens são de caules podres e desprovidos de força. Vocês se recusam a arrastá-los por desprezo, ou eles são de alguma utilidade para vocês. Eu desejo, portanto, saber qual é o motivo que inspira todos vocês. De fato, por que é que os juncos não são arrastados por nenhum de vocês, arrancados das margens onde eles crescem? Assim endereçado, o rio Ganga respondeu ao oceano, aquele senhor de todos os rios, nestas palavras de grave importância, repletas de razão, e, portanto, aceitáveis para todos. Ganga disse: as árvores ficam em um e no mesmo lugar e são inflexíveis em relação ao local onde elas ficam. Por causa dessa disposição delas para resistir a nossas correntes, elas são obrigadas a deixar o lugar de seu crescimento. Os juncos, no entanto, agem diferentemente. O junco, vendo a corrente avançando, se curva a ela. Os outros não agem deste modo. Depois que a corrente passa, o junco retoma a sua postura anterior. O junco conhece as virtudes de tempo e oportunidade. Ele é dócil e obediente. Ele é flexível, sem ser obstinado. Por estas razões, ele fica onde ele cresce, sem ter que vir conosco. Aquelas plantas, árvores e trepadeiras que se dobram e erguem perante a força do vento e da água, nunca têm que sofrer derrota por serem arrancadas pelas raízes. Bhishma continuou: a pessoa que não se rende ao poder de um inimigo que avançou em poder e que é competente para encarcerar ou matar, logo encontra a destruição. A verdadeira política, portanto, é esperar pela hora quando o inimigo se tornar fraco. O homem de sabedoria que age depois de verificar completamente a força e a fraqueza, o poder e a energia, dele mesmo e de seu inimigo, nunca tem que sofrer derrota. Um homem inteligente, portanto, quando ele vê que seu inimigo é mais poderoso do que ele mesmo, deve adotar o comportamento do junco. Esta é uma indicação de sabedoria. Capítulo 114. Como lidar com os que insultam? Yudhishthira disse: como, ó Bharata, um homem erudito adornado com modéstia deve se comportar, ó castigador de inimigos, quando atacado com palavras duras no meio de assembleias por uma pessoa ignorante cheia de vaidade. Bhishma disse: ouça, ó Senhor da Terra, como o assunto foi tratado nas Escrituras, como uma pessoa de boa alma deve tolerar neste mundo as palavras ofensivas de pessoas de pouca inteligência. Se uma pessoa, quando maltratada por outra, não cede à raiva, ela então seguramente recebe o mérito de todos os bons atos que foram feitos pela pessoa que insulta. O sofredor, em tal caso, transfere o demérito de todas as suas próprias más ações para a pessoa que sob a influência da cólera se perde em insultos. Um homem inteligente deve desconsiderar uma linguagem ofensiva que parece, afinal, somente um titiblave proferido gritos dissonantes. Quem se entrega ao ódio é citado como vivendo em vão. Um tolo pode muitas vezes ser ouvido dizer: tal homem respeitável foi endereçado por mim em tais palavras no meio de tal reunião de homens, e para se gabar daquele ato pecaminoso, ele irá acrescentar: insultado por mim, o homem ficou calado como se morto de vergonha. Assim mesmo um homem sem vergonha conta a vantagem de uma ação da qual ninguém deveria se vangloriar. Tal canalha entre homens deve ser cuidadosamente desprezado. O homem de sabedoria deve tolerar tudo o que tal pessoa de pouca inteligência possa dizer. O que o sujeito vulgar pode fazer ou por seu louvor ou sua crítica. Ele é assim como um corvo que grasna inutilmente nas florestas.
Se aqueles que acusam outros somente por suas palavras pudessem provar aquelas acusações por tais meios, então, talvez, suas palavras seriam consideradas como de algum valor. Como um fato, no entanto, estas palavras são tão eficazes como aquelas proferidas por tolos invocando a morte sobre aqueles com quem elas brigam. Na Índia, a forma de insulto verbal mais comum entre homens e mulheres ignorantes é encontre a morte, ou vá para a casa de ama. O que Bhishma diz é que como estas palavras são proferidas em vão, exatamente assim as acusações de homens maus vêm a ser totalmente malogradas. Simplesmente proclama sua inferioridade o homem que se entrega a tal conduta e palavras. De fato, ele é assim como um pavão que dança enquanto mostrando tal parte de seu corpo que deveria sempre ser escondida da visão. Uma pessoa de conduta pura não deve sequer falar com o indivíduo de conduta pecaminosa que não tem escrúpulo em proferir ou fazer qualquer coisa. O homem que fala dos méritos de uma pessoa quando os olhos dela estão sobre ele e que fala mal dela quando ela não está olhando, é realmente como um cão. O cão é um animal impuro na avaliação hindu. Tal pessoa perde todas as suas regiões no céu e os frutos de qualquer conhecimento e virtude que ela possa ter. O homem que fala mal de alguém quando os olhos deste alguém não estão sobre ele, perde sem demora os frutos de todas as suas libações sobre o fogo e das doações que ele possa fazer mesmo para 100 pessoas. Um homem de sabedoria, portanto, deve evitar firmemente uma pessoa de tal coração pecaminoso que merece ser evitada por todos os homens honestos, como ele evitaria a carne de cachorro. O patife de alma pecaminosa que proclama os defeitos de uma pessoa de grande alma, realmente divulga por aquele ato sua própria natureza, mas assim como uma cobra mostra seu cabelo quando mexem com ela. O homem de razão que procura contrariar tal caluniador sempre dedicado a uma ocupação apropriada para si mesmo, se encontra na condição dolorosa de um jumento estúpido afundado em uma pilha de cinzas. Um homem que está sempre ocupado em falar mal de outros deve ser evitado como um lobo furioso, ou um elefante enfurecido rugindo em loucura, ou um cão feroz. Que vergonha para o canalha pecaminoso que se dirigiu para o caminho dos tolos e abandonou todas as restrições saudáveis e modéstia, que está sempre empenhado em fazer o que é prejudicial para outros, e que não tem consideração por sua própria prosperidade. Se um homem honesto deseja trocar palavras com tais canalhas quando eles procuram humilhá-lo, ele deve ser aconselhado nestas palavras: não te permita ser afligido. Um duelo de palavras entre uma pessoa superior e uma inferior é sempre desaprovado por pessoas de inteligência tranquila. Um patife calunioso, quando enfurecido, pode bater em outro com suas palmas, ou jogar pó ou resíduos, ou assustar outro por mostrar ou ranger seus dentes. Tudo isso é bem conhecido. O homem que suporta as repreensões e calúnias de indivíduos de alma pecaminosa proferidas em reuniões, ou que lê frequentemente estas instruções, nunca sofre alguma angústia ocasionada por palavras. Capítulo 115. Yudhishthira pergunta como governar um reino com ministros e servos. Yudhishthira disse: ó avô, ó tu que possuis grande sabedoria, eu tenho uma grande dúvida que me deixa confuso. Tu deves, ó rei, resolvê-la. Tu és o melhorador de nossa família. Tu nos falaste sobre as palavras caluniosas proferidas por canalhas de alma pecaminosa de má conduta. Eu desejo, no entanto, te questionar mais. Aquilo que é benéfico para um reino, o que produz a felicidade da linha real, o que produz o bem e o progresso no futuro e no presente, o que é bom em relação a alimento e bebida e em relação ao corpo também, são tópicos sobre os quais eu desejo que tu fales. Como um rei que foi colocado no trono e que continua a ocupá-lo, cercado por amigos, ministros e empregados, deve satisfazer seu povo. O rei que, levado por suas afeições e predileções, se torna dedicado a maus associados, e que homenageia homens pecaminosos por estar escravizado por seus sentidos, encontra todos os empregados de bom nascimento e sangue descontentes com ele. Tal rei nunca consegue alcançar aqueles objetivos cuja realização depende de ele ter vários bons empregados em volta dele.
Cabe a ti, que és igual ao próprio Vrihaspati em inteligência, me falar sobre esses deveres de reis, os quais são difíceis de serem averiguados, e assim remova minhas dúvidas. Tu, ó tigre entre homens, estás sempre dedicado a realizar o bem de nossa linhagem. Por esta razão tu sempre nos falaste sobre os deveres da arte de reinar. Kshatri Vidura também, possuidor de grande sabedoria, sempre nos dá instruções valiosas. Ouvindo instruções de ti que são produtivas de benefício para nossa linhagem e reino, eu poderei passar meus dias em felicidade como uma pessoa satisfeita por ter bebido o imortal Amrita. Quais classes de empregados devem ser consideradas como inferiores e quais são possuidoras de todas as habilidades? Ajudado por qual classe de servos ou por empregados de que tipo de nascimento, é aconselhável cumprir os deveres de governar? Se o rei opta por agir sozinho e sem empregados, ele nunca pode conseguir proteger seu povo. Todas as pessoas, no entanto, de nascimento nobre cobiçam a aquisição de soberania. Bhishma disse: o rei, ó Bharata, não pode governar seu reino sozinho. Sem empregados para ajudá-lo, ele não pode conseguir realizar qualquer objetivo. Mesmo que ele consiga ganhar algum objeto, ele não pode sozinho preservá-lo. O rei cujos empregados são todos possuidores de conhecimento e sabedoria, que são todos dedicados ao bem de seu mestre, e que são nobres de nascimento e temperamento tranquilo, conseguem desfrutar da felicidade ligada à soberania. Aquele rei cujos ministros são todos bem-nascidos, incapazes de serem afastados dele por meio de suborno e outras influências, que sempre vivem com ele, que estão empenhados em dar conselhos para seu mestre, que possuem sabedoria e bondade, que têm um conhecimento das relações das coisas, que podem se prevenir para acontecimentos e contingências futuros, que têm um bom conhecimento das virtudes do tempo, e que nunca se afligem pelo que já passou, consegue desfrutar da felicidade ligada à soberania. O rei cujos empregados compartilham com ele suas dores e alegrias, que sempre fazem o que é agradável para ele, que sempre dirigem sua atenção para a realização dos objetivos de seu mestre, e são todos fiéis, consegue desfrutar da felicidade ligada à soberania. O rei cujos súditos são sempre alegres e generosos, e que sempre trilham o caminho da virtude, consegue desfrutar da felicidade ligada à soberania. É o melhor dos reis aquele cujas fontes de renda são gerenciadas e supervisionadas por homens contentes e dignos de confiança, conhecedores dos meios de aumentar as finanças. Consegue obter riqueza e grande mérito o rei cujos repositórios e celeiros são supervisionados por empregados incorruptíveis, merecedores de confiança, dedicados, e não cobiçosos, sempre inclinados à arrecadação. O rei em cuja cidade a justiça é administrada devidamente, com o resultado de tal administração levando aos bem conhecidos resultados de multar o querelante ou o acusado se o seu caso for falso, e na qual as leis criminais são administradas exatamente da mesma maneira de Sanka e Likita, consegue ganhar o mérito ligado à soberania. O rei que conquista seus súditos para si mesmo pela bondade, que conhece os deveres de reis, e que se encarrega do agregado de 6 consegue ganhar o mérito ligado à soberania. Capítulo 116. História de Rishi transformando cão leopardo tigre. Bhishma disse: em relação a isto é citada a seguinte história dos tempos antigos. Esta história é considerada como um importante precedente entre homens bons e sábios. Esta história tem ligação com o tópico atual. Eu a ouvi no eremitério de Rama, o filho de Jamadagni, narrada por muitos dos principais rishis. Em certa grande floresta inabitada por seres humanos, um asceta vivia de frutas e raízes e observava votos rígidos, e com seu sentido sob controle. Observador também de regulamentos rigorosos e autodomínio, de alma tranquila e pura, sempre atento às recitações védicas, e de coração purificado por jejuns, ele adotou uma vida de bondade em direção a todas as criaturas. Possuidor de grande inteligência, quando ele sentava em seu assento, a bondade de seu comportamento tendo sido conhecida por todas as criaturas que viviam naquela floresta, elas costumavam se aproximar dele com afeição.
leões e tigres ferozes, elefantes enfurecidos de tamanho enorme, leopardos, rinocerontes, ursos, e outros animais de aspecto feroz, subsistindo de sangue, costumavam se aproximar do Rishi e dirigir a ele as questões usuais de inquirição polida. De fato, todos eles se comportavam com ele como discípulos e escravos e sempre faziam para ele o que era agradável. Indo até ele, eles lhe endereçavam as perguntas usuais, e então partiam para seus respectivos abrigos. Um animal doméstico, no entanto, vivia lá permanentemente, nunca deixando Muni em qualquer momento. Ele era devotado ao sábio e extremamente apegado a ele. Fraco e emaciado com jejuns, ele subsistia de frutas e raízes e água, e era tranquilo e de aspecto inofensivo. Deitando-se aos pés daquele Rishi de grande alma, quando o último se sentava, o cachorro, com um coração como aquele de um ser humano, se tornou extremamente ligado a ele por causa da afeição com a qual ele era tratado. Um dia um leopardo de grande força chegou lá, subsistindo de sangue. De uma disposição cruel e sempre cheio de deleite pela probabilidade de vitimar, o animal feroz parecia com um segundo Yama. Lambendo os cantos de sua boca com a língua, e movendo seu rabo furiosamente, o leopardo chegou lá, faminto e sedento, com mandíbulas escancaradas, desejoso de apanhar o cachorro como sua presa. Vendo aquele animal feroz se aproximando, ó rei, o cachorro, temendo por sua vida, se dirigiu ao Muni nestas palavras: ouça-as, ó monarca. Ó santo, este leopardo é um inimigo dos cachorros. Ele deseja me matar. Ó grande sábio, haja de tal maneira que todos os meus medos deste animal possam ser dissipados pela tua graça. Ó tu de braços poderosos, sem dúvida tu és possuidor de onisciência. Conhecedor dos pensamentos de todas as criaturas, o sábio sentiu que o cachorro tinha grande razão para temer. Possuidor dos 6 atributos e capaz de interpretar as vozes de todos os animais, o sábio disse as seguintes palavras. O sábio disse: tu não terás mais medo da morte por causa de leopardos. Que tua forma natural desapareça e seja tu um leopardo, ó filho. A estas palavras, o cachorro foi transformado em um leopardo com pele brilhante como ouro, com listras em seu corpo e com dentes grandes. Desde então ele começou a viver destemidamente naquela floresta. Enquanto isso, o leopardo, vendo à sua frente um animal de sua própria espécie, imediatamente abandonou todos os sentimentos de animosidade em direção a ele. Algum tempo depois, entrou no eremitério um tigre feroz e faminto com boca escancarada. Lambendo os cantos de sua boca com a língua, e avidamente desejoso de beber sangue, aquele tigre começou a se aproximar em direção ao animal que tinha sido transformado em um leopardo. Vendo o tigre faminto de dentes terríveis se aproximando daquela floresta, o leopardo transformado procurou a proteção do Rishi para salvar sua vida. O sábio, que mostrava grande afeição pelo leopardo pelo último viver no mesmo lugar com ele, em seguida transformou seu leopardo em um tigre poderoso para todos os inimigos. O tigre, vendo uma fera de sua própria espécie, não a feriu, ó rei. O cachorro, tendo no decorrer do tempo sido transformado em um tigre poderoso, subsistindo de carne e sangue, se absteve de seu alimento anterior, que consistia em frutas e raízes. De fato, desde aquele tempo, ó monarca, o tigre transformado vivia subsistindo dos outros animais da floresta, como um verdadeiro rei das feras.